Olá, turma! Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos ver transformação das paisagens. Transformação das paisagens naturais pelo homem. Na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o ser humano acaba por realocar os recursos naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Isso se dá através de atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de resíduos orgânicos e industriais no ar, rios e mares. Com essas e outras modificações, temos a paisagem geográfica que nos rodeia, misto de elementos naturais e processados. Então, turma, nós estamos falando aqui que o ser humano ele altera as paisagens. Nós começamos a ver essa transformação da paisagem lá no primeiro bimestre. Como você já sabe, podemos encontrar paisagem natural, que é aquela que o homem ainda não modificou, ou seja, só tem os elementos da natureza, compostos por elementos naturais como rios, árvores, montanhas. Isso daqui são elementos da natureza. Uma montanha, ela existe por si só, ela não foi uma criação do ser humano, né? E paisagens humanizadas. Humanizada lembra humano. Então, é uma paisagem ali que teve a ação do ser humano, que é aquela transformada pelo homem, composta por prédios. Um prédio, ele não nasce do nada, precisa das pessoas para construir ele. Da mesma forma, as casas, as lojas, escolas, ruas e estradas. Então, isso daqui são exemplos das modificações que o ser humano faz na paisagem para atender as necessidades dele. Se ele tem necessidade de ter um lugar para morar, ele constrói uma casa. Se ele tem necessidade de se locomover de um lugar para outro, ele constrói as ruas e as estradas. Tudo isso ele faz com algum objetivo. Número 1. Marque o quadrinho que corresponde à paisagem. Então, nós temos aqui essa primeira paisagem aqui, que nós observamos que tem prédios aqui, tem outros prédios aqui, outros prédios aqui, outros prédios aqui. Aqui nós temos rua, tem uma rua para cá, uma rua para cá, aqui tem até umas pessoinhas andando. Aqui a gente está vendo um postezinho de luz. Essa paisagem, ela é uma paisagem natural, ou seja, só tem elementos da natureza aqui? Ou ela é uma paisagem humanizada, ou seja, o ser humano modificou ela, criou coisas e colocou nela? A gente pode observar aqui, ó, prédio é uma coisa do ser humano, que foi criada pelo ser humano. Então, aqui nós temos muitos prédios. Nós temos elementos naturais? Temos aqui, ó, essas árvores. Mas essas árvores, elas nasceram assim bonitinha, uma alinhada com a outra? Não. Isso daqui foi o ser humano que foi lá e plantou essas árvores. A paisagem B, aqui a gente vê, né, o mar, aqui a gente vê a praia, aqui a gente vê uma pessoinha só andando, aqui a gente vê uma montanha e lá no fundo uma casinha. A maior parte aqui desses elementos, apesar de ter um ser humano aqui, uma casinha aqui, a maior parte dos elementos dessa paisagem já existia aqui no nosso planeta Terra antes da gente chegar aqui. Ou seja, já estava aqui antes do ser humano mudar alguma coisa nela. Então, nós estamos falando de uma paisagem que tem elementos naturais e que esses elementos naturais não foram modificados pelo ser humano. Vamos continuar. Número 2, observe a imagem e responda. Então, nós temos aqui uma linda pintura, né? Letra A, é uma paisagem natural ou humanizada? Descreva que características você percebe na imagem que justificam sua resposta. Então, nós vamos observar aqui. Aqui nós temos um rio, um lago, alguma coisa assim. Aí nós temos aqui um barquinho. Nós temos aqui casas, ó. Casa, 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 prédio, uns prédiozinhos mais simples, que é uma imagem mais antiga. Aqui casa. Aqui nós temos um bonde, que era um meio de transporte utilizado antigamente. Aqui nós temos uma rua, que dá lá para a rua onde está o bonde. Vocês estão percebendo? Né? Aqui ao fundo a gente vê várias montanhas, né? Essa imagem aqui, ela está retratando mais elementos humanizados
do que elementos naturais, que a gente vê que isso daqui é a construção aqui, por exemplo, de uma cidade. Então, a gente tem uma construção de uma cidade. Então, a gente observa as casas construídas, as ruas, os meios de transporte. Aqui a gente tem esse bonde, a gente também tem aqui esse barquinho com os pescadores. Então, a gente observa que a gente está falando de uma paisagem que foi humanizada, mas que ainda tem alguns elementos naturais. Mantiveram aqui o lago, as montanhas ainda permanecem lá com a vegetação natural delas, né? E a gente percebe que tem sim características de uma paisagem humanizada pela quantidade de construções, pelo bonde, pelo barco, pelas ruas que foram abertas. Então a gente percebe isso. Letra B. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles formados pela natureza. Os elementos humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos. Registre na tabela a seguir esses elementos, separando em naturais ou humanizados. Então, aqui nós temos vários elementos de paisagem: rios, casa, ruas, árvores, montanhas, lojas e escolas. Aí vocês vão escrever isso daqui, separando em naturais ou humanizados. Um rio, ele é um elemento natural ou ele é um elemento humanizado? A casa, ele é um elemento natural ou humanizado? Aí vocês vão escrever, separando aí os elementos naturais dos elementos humanizados. Número 3. Desenhe no espaço abaixo uma paisagem natural. Não esqueça de colorir. Vocês vão fazer um desenho da natureza. Um desenho da natureza. Ah, mas pode desenhar uma natureza, por exemplo, uma roça com uma casinha só? Pode. Você pode também destacar lá rios, árvores, montanhas, animais também. Você também pode colocar aí na sua paisagem, colorir bem bonito, com bastante capricho. Lembrando sempre que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço.